Josino para mais um ponto de vista aqui nos estúdios da Cultura de Timbó. Muito bom dia Odair, bom dia a todos os nossos ouvintes, chegando com os nossos pontos de vista nessa sexta-feira inclusive de atenção, temos previsão de fortes chuvas aí para o final de semana, então é importante que toda a nossa região esteja em alerta. Muito bem lembrado disso. Não, você ontem ficou preso na BR-101, é fato isso, mas a 101 não é pedagiada, não é iniciativa privada ou público-privada lá que cuida da rodovia? O que aconteceu por lá? Odair, ontem pela manhã, a rodovia, a BR-101, ela registrou 3 acidentes. Um acidente logo no início da manhã, por volta de 7h30 da manhã, depois outro acidente próximo às 11 horas da manhã e um terceiro próximo ao meio-dia. Isso ali na região de Penha, entre Itajaí e Penha, esses 3 acidentes. Eu fui a Florianópolis ontem, inclusive para receber uma ambulância do SAMU para o município de Ascurra, e no retorno de Florianópolis, saí de Florianópolis às 4 horas da tarde e estava ainda 4 horas da tarde. O terceiro acidente foi registrado ao meio-dia. Às 4 horas da tarde eu saí de Florianópolis. Eu cheguei em Ascurra 9h30 da noite. 9h30 da noite. O congestionamento de mais ou menos 30 quilômetros na BR-101. Isso é um verdadeiro absurdo. Falta gestão das nossas rodovias. Não dá para aceitar, não dá para acreditar que um acidente que tenha sido registrado ao meio-dia na BR-101, que é uma das principais rodovias do estado de Santa Catarina. Fazer um parênteses, Santa Catarina é um dos estados mais importantes da economia do nosso país. Não dá para aceitar que você tenha 30 quilômetros de congestionamento às 6 horas da tarde, se o acidente foi ao meio-dia e não foi um grande acidente. Cadê a gestão? E aí você falou muito bem, né? É pedagiada, então você ainda tem a gestão privada. Cadê a Artéres nesse momento? A partir do momento em que acontece qualquer tipo de acidente em uma rodovia como a 101, como a 470, quanto a 282, você tem que ter uma estrutura de segurança que seja imediata, que faça o atendimento imediato às vítimas, que retire o que precisa ser retirado e que volte ao fluxo normal, né, do tráfego de veículos. Eu estava ontem, por volta de 6h30, eu parei em Itajaí, na altura de Itajaí, para fazer um lanche em um posto de gasolina. A quantidade de caminhões parados. E quando eu olho para caminhão, eu não vejo caminhão. Eu vejo produção, eu vejo dinheiro, eu vejo economia do estado de Santa Catarina. Quantos e quantos milhões de reais parados numa rodovia como a BR-101 ontem, por falta de gestão, por incompetência, porque não existe outra palavra, é incompetência. Não tem explicação em uma quinta-feira, ou seja, um dia normal de semana, no mês de maio, que não é alta temporada no litoral, certo? Em um dia comum, final da tarde, você ter 30 quilômetros de congestionamento, porque você teve há 6, 8 horas atrás um acidente na rodovia. Não dá para aceitar, a gente precisa melhorar muito na infraestrutura, a gente fala muito sobre infraestrutura aqui, né, Odair? Mas além dos investimentos em infraestrutura, e quando eu digo investimentos na infraestrutura, é o investimento para que a rodovia seja cada vez melhor, tenha cada vez mais segurança, mas a gente precisa ter também gestão da rodovia. Quando acontece esse tipo de situação, você tem que ter uma ação imediata para que, de fato, libere o tráfego de veículos e você não tenha um prejuízo tão grande. Já pensaram? Qual foi o prejuízo de um congestionamento como o de ontem? De horas e horas e horas. Veja só, eu saí às 4 horas da tarde de Florianópolis. Saindo às 4, eu deveria chegar 6h30, 7 horas em Ascurra, mais ou menos. Eu cheguei 9h30 da noite. 9h30 da noite. A quantidade de produção parada por falta de gestão e por incompetência das pessoas que fazem a administração de uma rodovia como essa. Pois é fato, né? Infraestrutura sempre é o problema e uma das questões mais cruciais aí é a questão do transporte, da logística do transporte. Mas
Por um lado, falamos da incompetência, da falta de gestão, por outro lado, vamos falar da competência e da gestão, porque ontem comemorado a solenidade de comemoração aos 50 anos da Asinv, Associação Comercial do Médio Vale do Itajaí, e com isso também falamos de crescimento do estado de Santa Catarina, econômico. Odair, uma das grandes referências de Santa Catarina e os resultados que a economia catarinense tem se deve ao associativismo e ao cooperativismo do nosso estado. A força que nós temos em relação à união da indústria, do comércio, a união daqueles que produzem, que geram emprego e que fazem a riqueza do nosso estado. Se Santa Catarina é o que é, muito se deve a esse trabalho. Então, parabéns à Asinv, parabéns a todas aquelas pessoas que estão envolvidas com essa história. Como a gente percebe, né, o quanto Timbó e a nossa região aqui do Vale cresceu e cresce a partir da força da indústria, do comércio e dos serviços e a união que se tem em relação a isso. Então, os últimos números mostraram mais uma vez Santa Catarina se destacando nacionalmente. Tivemos um crescimento em fevereiro de 5,1% na nossa economia, 5,1%, enquanto o Brasil cresceu 2,6%. E isso se deve principalmente à força da nossa indústria. Então, ações como essa precisam ser valorizadas. E fazendo uma pesquisa rápida, e eu até fiquei feliz com o que eu li aqui, a história do cooperativismo catarinense, não só catarinense, mas brasileiro, para vocês terem uma ideia dessa curiosidade. Olha só, os primeiros movimentos do cooperativismo em Santa Catarina começaram em 1842, lá na região norte do nosso estado. Mas era algo informal, 1842. A primeira cooperativa do nosso estado registrada, e que é uma das primeiras cooperativas do Brasil, ela foi fundada em 1889. Onde? Em Rio dos Cedros. Società Cooperativa del Tabaco. Em 1889, uma das primeiras cooperativas registradas no Brasil. E outra cooperativa que também foi considerada uma das primeiras do Brasil, também no Vale do Itajaí, e no município de Ascurra, em 1904, uma cooperativa agrícola. Falo isso por quê? Porque já demonstra a força que o Vale sempre teve em relação a isso, a unir pessoas com o mesmo propósito. Qual esse propósito? Gerar emprego, gerar renda, trazer riquezas, trazer desenvolvimento. Então, quando a gente une as forças, a gente tem os grandes resultados. E a economia catarinense é prova disso. Nós somos referências no cooperativismo e somos referências também no associativismo. E falando em associativismo, além de nós termos modelos como, por exemplo, da Asinv, Santa Catarina também foi o primeiro estado a ter uma associação de municípios registrada, que foi a Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí, a primeira do Brasil, né? Onde você tem uma união de um grupo de municípios para fortalecer as pautas municipalistas. E aí entrar no próximo assunto, que também foi muito falado ao longo desses últimos dias lá no Congresso Federal, em Brasília, que é a desoneração da folha de pagamento, que a gente já falou também aqui no ponto de vista. Que o Centrão, principalmente, a força do Centrão, lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, conseguiram, então, trazer esse resultado da desoneração para os 17 setores da economia e também para os municípios brasileiros. Mais um resultado também do associativismo, porque foi a força da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, juntamente com as federações de indústrias, né, com aqueles que representam a economia do nosso país, que fizeram pressão no Congresso. O Congresso acabou entendendo essa pressão e fez pressão com o Executivo, e o Executivo não conseguiu aprovar aquilo que eles queriam, que seria a reoneração da folha de pagamento. Então perceba a importância que se tem quando você tem a união de forças, quando você tem uma sociedade civil que é organizada. Certamente, se nós não tivéssemos federações, se nós não tivéssemos confederações, se nós não tivéssemos associações como a Asinv, cooperativas,
pautas como uma pauta tão importante quanto a desoneração da folha, ela seria passada como um trator no toma lá da cá das relações políticas que se tem em Brasília. Mas quando você tem entidades bem organizadas, estruturadas, elas se posicionam e elas conseguem trazer resultados práticos para a vida das pessoas. Muito bem, Arão. A gente hoje é um sanduíche. A gente começou com incompetência, falou agora de competência do cooperativismo, associativismo, da CIMV. Agora voltamos, né, para um cenário em que o governo cria lá um ministério extraordinário para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul e coloca para comandá-lo nada mais, nada menos que Paulo Pimenta. Super competente. É louvável que se tenha uma estrutura de atendimento nesse momento voltado ao Rio Grande do Sul. Mas uma estrutura de atendimento que seja para a parte prática. O que é prática agora no Rio Grande do Sul? É você ter o exército organizado reconstruindo pontes. É você ter estradas, hospital de campanha. É você ter estrutura para resolver a questão das rodovias, para que minimamente a vida das pessoas volte ao normal. É você ter ajuda humanitária. É você colocar a estrutura da assistência social para atender aquelas famílias mais pobres que estão passando frio no Rio Grande do Sul. Não faz sentido, na estrutura constitucional que nós temos nesse país, com o Pacto Federativo, que você monte uma estrutura de ministério para fazer política no Rio Grande do Sul nesse momento. Muito simples. O governador do estado, Eduardo Leite, é quem tem a função nesse momento de fazer a articulação política. É ele quem está definido, né? É ele quem está eleito pelo povo para fazer as relações políticas, a articulação e organizar a reconstrução do país em conjunto com prefeitos, com ministros e com o presidente da República. Por quê? Porque Lula está criando esse cargo especial de ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. E ainda dá posse para o deputado federal Paulo Pimenta, que já estava como ministro das Comunicações, e estava lá o deputado federal Paulo Pimenta, agora ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, vestindo uma jaqueta vermelha. Por quê? Porque ele é do PT e ele é pré-candidato a governador do Rio Grande do Sul na próxima eleição. Não é momento para politicagem, não é momento para se fazer palanque. O governo federal tem sim que estar no Rio Grande do Sul nesse momento, mas para ações práticas, volto a dizer, montando estrutura de defesa civil para ajudar esses municípios a vencer a burocracia dos planos de trabalho, para que eles consigam receber recursos para a reconstrução das cidades. Agora o governo federal precisa estar com a estrutura do Ministério da Saúde para fazer o deslocamento das equipes, para fazer a distribuição de medicamentos. Agora precisa ter uma estrutura voltada ao Ministério da Educação para que o recurso chegue diretamente nas escolas e as escolas consigam fazer a reorganização das suas estruturas para as crianças voltarem a estudar. Não faz sentido você criar um ministério extraordinário para colocar um ministro político, porque ele é político, ele é deputado federal desde de 2003, ele antes de ser deputado federal foi vice-prefeito, foi vereador e foi deputado estadual. Então, político profissional. Ele é um político profissional e nada contra o político profissional. Eu também me considero hoje um político. Agora, você tem um político no Rio Grande do Sul que é o governador de estado, que é o cargo hoje responsável em fazer a articulação e a organização da reconstrução. Cabe ao governador do estado fazer a relação com o governo federal. E por isso você tem no governo federal vários ministérios, né? Então, quando você vai tratar sobre o ministério, por exemplo, de assuntos voltados à defesa civil, você vai conversar com o Ministério das Cidades. Quando você precisa tratar sobre a questão da saúde, você vai lá e conversa com a ministra da Saúde. Para que ter um ministro ali? Para ter palanque eleitoral. Poxa vida, será que é momento para isso? Será que a gente não tem nem um pingo de solidariedade, de respeito ao Rio Grande do Sul num momento como esse, de destruição? Será que é momento da gente fazer comício? Da gente levar e nomear um ministro vestindo uma jaqueta vermelha, que é um ato político? Claro que é um ato político. É a mesma coisa que eu estar num momento, numa catástrofe, usando a cor do partido do qual eu faço parte.
A gente não faz sentido nenhum, a gente precisa começar a se respeitar um pouco mais nesse país. Pois é, a situação está posta aí, Arão. Quero agradecer a sua participação, sempre muito pontual aqui no Repórter Cultura, com o seu ponto de vista. O Arão volta na segunda, na quarta-feira e na sexta-feira ao vivo aqui nos Estúdios da Cultura, com mais assuntos, com mais temas para serem debatidos com o ponto de vista de Arão Josino. Uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para você. Para nós, Odair, um grande abraço para todos, bom final de semana e mais uma vez. Fiquem atentos, fiquem em alerta, previsão de bastante chuva para este final de semana.